Oi, oi, gente. Boa noite. Estou aqui fingindo que nada aconteceu, que o nosso horário era 6h30. Tudo bom? Desculpa, de verdade. Eu não sei o que está acontecendo com o Instagram. A gente já tentou que ela abrisse, que eu já tentei abrir 2 vezes e não deu. Olha, Simone, mestrado em saúde e produção. Ufa! Agora eu tenho como te adicionar. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Sinto muito pela confusão. Esses minutos já atraso. Perdão mesmo. Só aguardando a Simone aceitar a solicitação, tá bom? Simone, eu já te mandei a solicitação, tá bom? Pra você entrar com a gente. Oi, pessoal. Tá entrando. Só uns minutinhos, tá? Eu já pedi a solicitação para o Instagram mestrado em saúde e produção. Parece que é o que a Simone agora está respondendo. E vamos lá. Eu falei, né? Pra gente tentar entrar, que tinha que ser pelo celular. Mas parece que ela trocou e vamos lá. Vamos entrar aí. Eu já cancelei e mandei de novo, Flor. Nossa Senhora. Amém mesmo. Amém. Tomara que dê. Agora tem que ir. Gente, esse coraçãozinho a cada Claudinha. Se não for a Claudinha, desculpa aí. Mas é porque a Claudinha sempre manda esse coraçãozinho, eu acho fofo. Nem tô ansiosa, minha mãe já era. Mais uma vez, gente, desculpa pela confusão. Simone, tenta pedir para entrar então. Porque se eu tô te enviando solicitação, não tá dando. Quando você entrou, aparece uma tarjinha vermelha. Vê se ali você consegue me mandar. E lembrando, né? Você tem que estar pelo celular para dar certo. Oi, pessoal. Só mais um pouquinho para ver se a Cia aceita nossa solicitação. Estamos conversando com ela aqui pelo WhatsApp também, para ver se dá certo. Olá! Ah, Oi, gente. Oi, Simone. Boa noite. Vamos começar desculpa como se pela demora. nada tivesse acontecido. Eu precisei instalar o aplicativo do Instagram. Agora deu certo.
Nossa. Qualquer outra forma não dá certo. Tem que ser o aplicativo do Instagram. Mas vai dar Ah, certo. tá, entendi. Nossa. Mas enfim, uhul, vamos lá. Vamos lá. Mais um pouco mais formal agora. Boa noite, gente. Quem tá aqui com a gente é a doutora Simone. O nosso tema de hoje vai ser simulação de dados e melhoramento genético. Como eu falei no início, mas eu vou deixar aqui gravado. Vocês mandaram algumas perguntas, perguntando se ia ser pelo Excel, se ia ser por algum programa. Não, essa vai ser uma live mais expositiva sobre os conceitos, as vantagens, desvantagens dessa simulação. E estamos vendo uma forma de atender essa demanda, que assim que a gente fazer tiver uma ideia mais concreta, a gente passa para vocês. Tá bom? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a presença da doutora Simone por estar aqui com a gente e auxiliar um pouco mais nesse assunto, que é tão necessário para o melhoramento animal. A doutora Simone possui graduação em zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestrado em ciência animal e pastagens pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área da zootecnia, com ênfase em genética e melhoramento dos animais domésticos, atuando principalmente nos seguintes temas: estimação de parâmetros genéticos em frangos de corte, associação e seleção genômica em ovinos de corte e simulação de dados. Atualmente, eu tô ficando meio um pouquinho, só um pouquinho nervosa, tá, gente? Eu juro que isso vai parar. É... Vamos lá, perdi. Onde que eu tô? Achei. Atualmente, ela é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em saúde e produção animal da Unopar. Simone, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. O GMA é todo seu. Vamos ter essa conversa um pouquinho aqui agora. Tá certo. Muito obrigada. Agradeço pela apresentação, né, pela possibilidade de falar um pouquinho de simulação de dados, do que eu tenho estudado nesses últimos anos. É um prazer enorme, né, estar aqui hoje. Peço desculpas mais uma vez pela confusão. E gostaria, né, primeiramente, de agradecer a Oane, né, que está dividindo essa live comigo, ao Matheus Lourenço, né, que é presidente do Grupo de Estudos em Genética em Melhoramento Animal, né, da Universidade Federal de São João del Rei, e a professora Leila de Genova Gaia, né, que é a responsável por esse grupo de pesquisa, e que eu já conheço de bastante tempo, né, desde a minha graduação, né, ela foi minha orientadora de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso, né, então é um prazer enorme estar aqui hoje. Nossa mãezona. Bom, isso. Simulação de dados é uma ferramenta que já está sendo utilizada, né, em diversas áreas de pesquisa, né, é uma ferramenta multidisciplinar, já tem sido utilizada há várias décadas, né, e assim, né, como em diversas áreas, né, também acontece, né, na genética e no melhoramento. Então, se a gente for fazer um histórico, né, do que a gente tem em simulação de dados aplicado à genética e melhoramento, nós temos relatos na literatura de um trabalho publicado em 1957, em que foram utilizados dados simulados para estudo de genética quantitativa, né? Então, há bastante tempo, né? Há várias décadas. Com certeza. E aí, se a gente for olhar, né, o que tem de mais recente, né, a gente percebe que há um aumento no número de trabalhos publicados a partir da década de 80, né, e aí, com o surgimento, né, das ferramentas de genotipagem em ampla escala, né? Ou seja, quando a gente tem a genotipagem dos animais de acordo com marcadores genéticos distribuídos ao longo de todo o genoma desses animais, a simulação de dados começou então a ganhar ainda mais espaço, e aí a gente começa a ter estudos já antes dos anos 2000, né, no meados da década de 1900, e a
Nessa época, né, a gente ainda não tinha os painéis de alta densidade de marcadores, né, já disponíveis, né, para que a gente conseguisse trabalhar com dados reais, né, nessa perspectiva. E então a simulação de dados, ela serviu de várias formas, né, nessa época desses últimos, né, 20 anos. Primeiro, que começaram a surgir, né, já ali no início dos anos 2000, muitos dados, muitos métodos que seriam utilizados para a predição dos valores genéticos dos animais e, né, consequentemente, também a estimação dos efeitos dos marcadores, baseados, então, nesses painéis de alta densidade. Então, como a gente não tinha os dados reais, né, os dados simulados serviam para que esses métodos fossem estudados. E como surgiram muitos métodos, então a ideia dos dados simulados também era fazer a comparação desses métodos, né, que é uma das principais aplicação dos dados simulados em qualquer área de pesquisa, né, é a comparação de metodologias de análise de dados. Então, basicamente, foi por isso que os dados simulados começaram a se tornar tão populares, né, nos estudos de melhoramento genético. Um facilitador, A né? gente tem ainda, sim, a gente tem ainda nesse histórico que a gente pode falar que a partir mais ou menos, né, do ano de 2010, que esses dados de marcadores genéticos mesmo, esses chips de marcadores, começaram a se tornar disponíveis para pesquisa, né, em geral. E mesmo com esses chips de marcadores disponíveis, né, o que a gente tem é que mesmo, né, depois de muitos anos, né, que esses chips já estão disponíveis, né, claro que nessa última década foram desenvolvidos muitos chips diferentes de marcadores, né? Então a gente tem chip de baixa densidade, de média densidade, de alta densidade para várias espécies diferentes. E mesmo com tudo isso e com o barateamento dessa tecnologia, né, que é esperado, ainda é caro utilizar esse tipo de dados. Né? Então, a gente simular dados é uma ferramenta que vai agregar informação aos nossos estudos e com um baixíssimo custo. Né? Então, é a principal vantagem aí da gente trabalhar com dados simulados, com certeza, é o baixo custo desse tipo de estudo. Entendi. Então, bom, o que a gente tem hoje, né, para simular dados? A gente tem muitos softwares de simulação de dados aplicados à genética e melhoramento. Se a gente for pensar, assim, por que se faz, né, esses softwares, se escreve, né, esses softwares, eles são aplicados a humanos, a animais, a plantas, né? Então, existe realmente uma demanda muito grande por esses softwares de simulação. E muitos deles, eles são utilizados para casos específicos, né? Então, quem vai programar esses softwares acaba fazendo uma simulação também para responder, né, problemas que existe a necessidade de estudar. Então, o que a gente tem hoje, né, de softwares? Tem uma ferramenta, está disponível num site do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, e essa ferramenta, ela nos ajuda a comparar softwares para a gente ter uma ideia do que tem de software, né? A grande limitação para a gente, né, de produção animal, em relação a essa ferramenta, é que é uma ferramenta que leva em consideração softwares nos quais a gente pode inserir informações genéticas de humanos. Ah, tá. Mas aí a gente sabe que em produção animal, muitas coisas são desenvolvidas em humanos e também aplicados a animais. Então, parte do que a gente tem disponível nesse site, a gente consegue, sim, aplicar para os nossos estudos, né, em animais de produção. Nesse site, a gente tem informações de 149 softwares, né? Só para a gente ter uma ideia de quantos softwares de simulação a gente tem hoje, né? É uma quantidade Uma quantidade enorme muito grande, mesmo. né?
E tem vários softwares que são mais utilizados para produção animal que nem estão disponíveis nesse site, né? E nesse site é muito interessante, eu acho que é a ideia de entrar nesse site, dar uma olhada no que tem disponível, é bacana para quem vai começar a trabalhar com dados simulados, para a gente ter uma ideia do que já tem feito de softwares de simulação. Então, é bem bacana por isso. E essa ferramenta permite que a gente selecione os softwares, né, dependendo de alguns atributos, né, que são de acordo com o tipo de variável que a gente quer trabalhar, se é variável discreta, contínua, o tipo de dados que a gente quer trabalhar, se é RNA, se é DNA, né, no caso dos Entendi. marcadores, a genotipagem, né, dos marcadores genéticos. Também nos permite já utilizar algumas características que a gente tem bem no melhoramento genético, que é, por exemplo, como os animais ou como os indivíduos da nossa população simulada serão acasalados, né? Então, e também o método de simulação. Né? O método de simulação é algo que a gente tem também muitos métodos de simulação de dados. É como se fosse a nossa teoria genética, né, para gerar as nossas populações simuladas. E esses métodos, basicamente, né, a gente tem vários, né, mas eles são divididos em dois grupos, né, um é o forward e o outro backward. Forward é quando a gente simula da geração mais antiga para mais recente, né, e aí a gente consegue fazer um estudo em relação às forças evolutivas bem interessante, né. E o backward é exatamente o contrário, né? Quando a gente parte da geração mais recente para mais antiga. Então, é basicamente isso que a gente tem de simulação. No caso de produção animal, né? Eu vou falar especificamente de alguns softwares, que é o QMSIM, né? E é um software bastante utilizado, né? Bastante conhecido de quem trabalha com animais de produção. Em relação, né, à simulação de dados. Esse software é um software classificado como amigável, porque ele é de uso bastante simples, né? Principalmente quando a gente fala, né, de melhoramento animal, ele é um software praticamente desenhado, né, para quem trabalha com melhoramento animal. Então, é uma ferramenta bem bacana que a gente tem disponível. Pode QM falar. sim. QM-Sim, Tá. isso. É exatamente como fala, né? E esse software, ele foi desenvolvido já faz algum tempinho, né? Ele foi desenvolvido por dois pesquisadores, o Flávio Schenkel e o Sargouzaei, né? E ele foi publicado num artigo em 2009. E a última versão desse software está disponível, né, a de 2013, né? Mas ele é um software muito interessante para a gente utilizar nos nossos estudos, né, em melhoramento animal. E um dos principais pontos, né, positivos disso é que é um software gratuito, pelo menos para quando a gente for fazer estudos acadêmicos e não comerciais, né? Então, é uma ferramenta bem bacana que a gente tem à disposição. Bom, outros softwares, né? A gente tem vários softwares, né, aplicados ao melhoramento genético. Um deles, que é o AlphaSym, ele também já foi desenvolvido há algum tempo e mais recentemente foi lançada uma versão do AlphaSym para o software R. Então, para quem está acostumado a trabalhar com software R, né, e é uma coisa que a gente acaba trabalhando, né, com melhoramento, tem essa versão, não sei se é a última versão ou se realmente ele foi publicado esse ano, mas a última versão disponível pela documentação do R é de maio deste ano, então é bem recente mesmo. E a simulação acaba se tornando também bem amigável, porque a estrutura da simulação também é bem parecida com a do QMSIM. Eu vou falar um pouquinho mais do QMSIM depois, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona a simulação. E parece também bastante simples utilizar esse AlphaSym, né? Eu não tenho certeza se ele é gratuito, mas os testes que eu fiz no R foram bastante tranquilos. Parece ser uma ferramenta bem interessante também.
E eu queria também destacar um outro software que é a, me fugiu o nome agora, é o Genesis. Ele foi escrito por um professor que foi do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, que é o Ricardo Euclides, e é um software que parece ser bem abrangente, né, em relação aos nossos estudos de melhoramento. A gente tem vários artigos publicados com esse software, parece ser um software bem bacana, é um software que eu não tive contato, mas parece ser um software muito bacana para fazer simulação de dados. Eu não sei como está a disponibilização desse dado, desse programa, mas parece ser também muito interessante. Entendi. Desse programa, ele foi... também tem uma publicação desse programa, que é uma palestra da primeira SDMA, se eu não me engano, em 1996, e está disponibilizada a parte escrita da palestra no site da SDMA, e é bastante interessante esse material, eu também recomendo para quem for começar a trabalhar com simulação de dados, dá uma olhadinha nesse material do professor Ricardo, porque é um material bem rico para a gente entender como que funciona a simulação de dados. Então, galerinha, saindo daqui, já procura esse artigo aí para a gente entender cada vez mais sobre essa temática boa no melhoramento genético. Isso. Bom, aí a próxima parte, né, que eu pensei da gente conversar é em relação ao como a gente começar um estudo de simulação, né? Eu acho que é uma pergunta que quem nunca trabalhou com simulação, né, deve estar se fazendo, por onde eu começo, né? Bom, simulação de dados é um mundo de opções, né? Então, eu acho que por onde eu começo é por um bom estudo de revisão de literatura, porque a gente tem que pensar, e hoje é uma das maiores dificuldades de se trabalhar com dados simulados, é a gente pensar em como a gente vai contribuir, né, com conhecimento, né, para a comunidade científica com esses dados simulados, né? Então, a gente sabe, né, que a gente tem uma aceitação maior dos dados reais, né, e não é à toa, né, é que muitas vezes a simulação que a gente faz não nos traz conclusões que realmente nos levem a agregar conhecimento, né, o que a gente já tem no melhoramento genético. Então, acho que a primeira questão é o que a gente tem na literatura, né, em relação à espécie que a gente vai trabalhar, em relação aos métodos que a gente vai trabalhar, para a gente ver o que a gente vai fazer para agregar conhecimento. E nisso, eu já aproveito para falar que quando a gente trabalha com simulação de dados, a gente tem 3 áreas do conhecimento em que a gente precisa realmente caprichar nos estudos para a gente ter um sucesso nos nossos estudos de simulação, né? A primeira delas é a espécie que a gente vai trabalhar. A gente precisa conhecer muito da espécie que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque a nossa simulação vai ser feita baseada, né, na espécie que a gente tem interesse em estudar. Sim. E aí a gente precisa tentar se aproximar cada vez mais, né, da nossa população real, né, para que a gente tenha, então, conclusões realmente úteis, né, digamos assim, para os estudos de melhoramento. Então, estudar muito bem a espécie, né, que a gente vai trabalhar, também o melhoramento genético em si, né, as teorias de seleção, né, a gente vai conseguir selecionar os animais durante a nossa simulação, a gente vai poder fazer escolhas quanto a isso, né? Então a gente precisa estudar a teoria de melhoramento. E também uma área que a gente não está tão acostumado a trabalhar, a estudar no melhoramento tão detalhadamente, que é a genética de populações. Deus. Né? Quando a gente faz um estudo de simulação, a gente vai criar uma população, né? Então, a gente precisa estudar a genética de populações para saber, por exemplo, como a seleção o método de seleção que a gente escolher para os nossos animais vai estar afetando as frequências alélicas, né? Sim, Então, sim. são 3 áreas
fundamentais para a gente fazer simulação. Claro que aí depende do que a gente for trabalhar. A gente vai precisar ainda ter mais áreas de estudo, né? Bom, vou falar um pouquinho como é que funciona o QMSIM, então, Por favor. A gente entender um pouquinho melhor por que a gente precisa tanto conhecer a espécie que a gente vai trabalhar, estudar a teoria de melhoramento, né? E também a genética de populações. O QMSIM, ele é um programa em que nós vamos trabalhar, né, em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa onde a gente vai gerar o desequilíbrio de ligação, e é a etapa que a gente vai gerar, então, a nossa população histórica, né? O QMSIM, ele permite que a gente gere apenas uma população histórica. Então, se a gente quiser comparar, por exemplo, alto e baixo desequilíbrio de ligação, que são trabalhos que a gente encontra na literatura, a gente vai ter que fazer simulações diferentes para conseguir esse tipo de dados. E além, então, da gente gerar, então, o desequilíbrio de ligação, na população histórica, a gente é permitido, então, 2 forças evolutivas, né, que é permitido que tenha deriva e mutação. Mas não é permitido que tenha seleção. Também as gerações, nem seleção nem migração. Os acasalamentos, então, são completamente ao acaso, né? E as gerações são discretas. Bom, o que é isso, né? É um termo que a gente fala mais também quando está fazendo simulação de dados. Sim. Mas as gerações discretas é quando a gente não tem sobreposição de gerações. Ou seja, é como se um animal que foi usado como reprodutor numa geração, ele fosse descartado, né, logo após, ou seja, ele não vai ser, por exemplo... Ele não vai se reproduzir de novo, né? Mais ou menos isso. Isso, dos filhos, quando os filhos deles estiverem reproduzindo. Então, como se ele reproduzisse numa única geração, né? A gente tem isso é mais fácil de visualizar, por exemplo, em insetos, que nascem, se reproduzem e morrem antes que a próxima geração esteja pronta para a reprodução, né? Então, mas o conceito é bem parecido. E nessa população também a gente consegue fazer redução do tamanho populacional, né? Ou seja, gerar gargalos, né? Isso é bastante estudado na genética de populações, né? Ou seja, a gente pode perder algumas variações, né, gênicas, né, nesse momento. E também a gente pode fazer a expansão da população, né, ou seja, aumentar o número de indivíduos nessa parte da simulação. Então, a geração histórica é bem teórica mesmo, né? E aí depois a gente tem a geração recente, que é uma geração em que os animais fundadores, eles têm origem na população histórica, né? E aí a gente vai lembrar que os animais fundadores, eles são nossa geração zero, né? E eles que vão ser, então, os animais que vão gerar a nossa população recente. E aí a população recente, a gente tem uma ampla quantidade de parâmetros que a gente consegue simular, por exemplo, como os animais são selecionados, como eles vão ser acasalados, critérios de descarte. É nessa população que a gente vai gerar os genótipos dos marcadores, né? Porque essa é a nossa população de estudo, né? Na população recente que a gente vai fazer as nossas análises de dados. Então, é basicamente isso. E aí também, claro, que a gente vai poder, nesses softwares, né, entrar com várias características dos genomas, e aí a gente também vai poder se aproximar mais com a espécie, né, que a gente está estudando, como, por exemplo, o número de cromossomos, número de marcadores, número de QTLs, taxa de mutação, né? E esses programas, QMSIM, né, permite também que a gente consiga escolher qual é o coeficiente de herdabilidade que nós vamos estudar. Então, como basicamente funciona, né? A gente vai gerar, então, o estilo, né, de população que a gente quer, né, o que a gente chama de cenário. E depois
durante a simulação, né, a gente faz repetições, né, desses cenários. Então, o que a gente tem é cada repetição é como se fosse uma população diferente, né? E aí a gente vai fazer a análise de cada repetição dentro de cada cenário. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com o tamanho dos estudos de simulação. Sim. Se a gente for pensar 10 cenários com 100 repetições, né, é um volume de análise bastante grande. E em geral são usadas 10 repetições, né, é o número mais usado. E aí, depois, o que a gente vai ter são estatísticas descritivas dessas repetições. Então, por exemplo, média e desvio padrão dessas repetições. Então, esses são os nossos resultados para a gente fazer as comparações entre cenários. Então, é basicamente isso que a gente tem. Bom, não sei se a Oane tem alguma consideração. Não, só uma perguntinha assim. Esse QM5, por exemplo, que você citou agora, ele. Você baixa o programa, certo? Ou não? Você roda ele pela internet. Sim, Qual que é eu baixo o a programa. necessidade, tipo, o porte de um computador para poder rodar isso? Tem alguma coisa básica? Eu não sei configuração mínima. O computador que eu usei e que deu certo é um i7 com 16 GB de RAM, Uhum, não, por tranquilo. aí. Porque o grande problema desses dados de simulação, eu acho que não é nem a simulação em si, é que depois os bancos de genótipos são bem Bem pesados. grande, né? Imaginei. E aí, para a gente conseguir abrir esses bancos de dados e trabalhar no computador da gente, precisa de um computador. O ideal é que seja feito realmente num computador bom, às vezes por acesso remoto, né? Mas no do meu doutorado eu usei um computador i7 e deu certo. Eu conseguia Uhum. trabalhar com esse tipo de dados, com algumas restrições, mas conseguia rodar as simulações e fazer as análises de dados. Então, sim. E o legal do QMSIM, eu também aí não sei falar dos outros programas de simulação, é que ele tem a semente. A semente é um número que nos permite, com esse número e com nosso cartão, né, de simulação, que a gente consiga rodar novamente a nossa simulação, os nossos bancos de dados, a hora que a gente precisar, né? Então, o que a gente precisa realmente armazenar enquanto a gente não está fazendo as análises dos dados é a semente e o cartão de simulação, que é um arquivinho, pode abrir, é um arquivinho TXT bem simples, né? Entendi. Um arquivo de texto, né? Ele tem a extensão certinha dele para rodar no QMSIM, mas é um arquivo de texto. Só Então, uma análise aqui, gente, que eu vi que vocês estão mandando mensagem de perguntas. A gente vai responder todas essas, a gente pretende responder essas perguntas ao final da live, que é para continuar gerando essa conversa aqui e a gente não acabar se perdendo no assunto. A gente vai juntar essas perguntas para o final, tá bom? Pronto, pode ir, Simone. tá certo. E, bom, a gente tem algumas aplicações, né, ao meu ver, né, dos estudos de simulação. Uma dessas aplicações é que nem sempre nos dados reais a gente consegue estudar, né, algumas teorias, né, de genética e melhoramento. E nos dados simulados a gente consegue, né? Por quê? Porque, por exemplo, se a gente fizer uma simulação de dados baseado, né, numa população real, a gente vai conseguir estudar, então, mais parâmetros, né, do que o que a gente consegue estudar na nossa população real. Então, os estudos de simulação, eles não, de forma alguma, substituem os estudos com dados reais, mas eles nos trazem mais informações, né, sobre, por exemplo, a nossa população de estudo. Uma Né? noção Em geral, né, relação do que a a gente pode ter depois. isso, é como se a gente, por exemplo, a gente tem o nosso tamanho efetivo, né, o tamanho efetivo da população que a gente está estudando. Com a simulação, a gente pode simular vários tamanhos efetivos de população e comparar eles. Né? Então, Uhum. é bastante interessante nesse sentido.
em relação a softwares e métodos, né? Então, esses estudos de simulação, até a principal aplicação deles, né? Eles nos permitem que a gente faça comparação, né? Entre, por exemplo, métodos, faça até a validação de métodos, avaliação desses métodos, nos permite conhecer melhor, né? Esses métodos. E uma terceira aplicação dos dados de simulação, né, que eu considero talvez a principal aplicação, é o treinamento dos alunos de graduação e pós-graduação que utilizam a ferramenta. Né? Porque como a gente parte de uma perspectiva bem diferente do que quando a gente tem dados reais, né, em que a gente vai pegar os dados reais, vai estudar o que tem nesses dados reais, na simulação a gente precisa criar a nossa população. Então, na simulação a gente tem uma facilidade maior, né? Pelo menos da minha experiência, na hora de rodar as análises, porque a gente já sabe o que a gente vai estudar, o que a gente vai, né, testar. E só que a dificuldade da simulação é a gente escolher os parâmetros que a gente vai usar na simulação, né, para que a gente gere as nossas populações disso. Então, basicamente, essa é a comparação, né, do que a gente tem de dificuldades e facilidades em relação aos estudos com dados reais, né? E eu também trouxe, também, né, na minha opinião, alguns pontos positivos e negativos, né, do uso de dados simulados. Em relação a pontos positivos, né, eu já falei vários, né, que nos permite o treinamento, né, dos alunos, isso já é bem interessante. Permite que a gente faça estudos com baixíssimo custo, né, porque mesmo que a gente tenha que pagar pelo software de simulação, isso ainda vai ser um custo muito baixo perto do que a gente tem com dados reais, né? Se a gente for pensar num cenário hoje, né, como o do Brasil, a gente já tem bastante dados reais, né, desses estudos com genotipagem ampla pelo país, né, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a esses Com dados, certeza. né, e aí nos permite que a gente, de certa forma, tenha dados, né, para também fazer os estudos, quando a gente não tem esses dados à disposição. Mais pontos positivos, bom, praticamente acredito que seja isso, né, e pontos negativos também tem muitos, né? Então, parece ser uma ferramenta fantástica, né? Mas claro que a gente tem os pontos negativos a serem considerados. Um dos principais pontos negativos, com certeza, é a limitação dos softwares, né? Então, a gente sabe que os softwares que estão descritos, eles parecem ser bastante interessantes, né, para melhoramento animal, mas eles não atendem qualquer coisa que a gente queira trabalhar, né? Eles são limitados. Então, Entendi. o que se tem feito, que a gente vê nos artigos científicos em relação a isso, é que pode-se utilizar mais de um software numa simulação, pode-se fazer extensão de um software, né? Ou seja, aprimorar um software para o que a gente for estudar, né? Ou, né, dependendo do estudo, a gente teria que escrever o nosso próprio software, né? Fazer a nossa própria simulação de dados. Então, isso é uma limitação porque simulação de dados, se a gente não for usar os softwares prontos, envolve programação. Então, programação talvez a gente tenha que ter um grupo, né, de estudos multidisciplinar para conseguir programar essa simulação de dados. Um mestrado, eu acho que é pouquíssimo tempo para a gente fazer a adaptação de um software, né? Além de todo o preparo do estudo, ainda fazer a adaptação de um software. Então, a gente tem que levar isso bastante em consideração. Talvez E um o outro ponto que você disse, né, sobre a gente trazer desde a graduação para os alunos sobre isso, mas tem as dificuldades de conseguir colocar isso numa faculdade, né? é difícil. Mas a simulação de dados também é uma ferramenta de ensino interessante, né? Então,
a gente pode trabalhar isso, né, como uma ferramenta de ensino. E o outro ponto negativo é a dificuldade de publicação. Nem tudo são flores, né? É muito difícil publicar com dados simulados, né? E a gente tem artigos recentes de 2019, 2020 com dados simulados em revistas muito boas. Então, a gente tem essa opção, mas é claro que não é nada fácil, né? A gente precisa planejar muito bem os estudos. Acho que a principal regra é estudar, 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 né? E Sempre. rodar muito. É basicamente isso. Tá tudo bem? Pronto, agora sim. E só para finalizar, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo. Estamos com 40 minutos. Nosso tempo. Tá tranquilo. E, bom, eu acho que para finalizar, eu gostaria de trazer qual perspectiva, né, de que a gente continue trabalhando com dados simulados. Eu acho que os dados simulados realmente vieram para ficar nos estudos de melhoramento. A gente tem muita teoria, né, que pode ser estudada por dados. A gente precisa lembrar que os estudos de simulação são estudos teóricos, né? Então, com certeza a gente ainda tem muito a ser estudado, né? E eu acredito que agora, cada vez mais, vão aparecer softwares de simulação e que a gente vai continuar, assim, tendo bastante espaço para trabalhar e publicar com isso. Essa é a minha perspectiva otimista sobre o Tomara que Deus lhe ouça. É um facilitador muito grande, né, nos nossos estudos e, né, principalmente no melhoramento genético. Simone, né? Te conheço de longa data, te chamando de não é por causa do Instagram, eu gravei esse pertinho. Tem uma pergunta aqui de Barros Júnior. Sim. Sobre utilizar dados externos no QMSIM. Bom, do que eu trabalhei com o QMSIM, eu sei que a gente consegue utilizar alguns dados, como, por exemplo, posição de marcadores, mas nada muito interessante, né? Eu percebi que o outro software que eu comentei, o AlphaSim, ele nos permite incluir dados em relação a parte de desequilíbrio de ligação ou dados reais, né? Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse outro software. Essa é a mensagem que está aparecendo aqui para mim. A gente teve uma pergunta mais cedo da Vanessa, que se tem como configurar o QMSIM, para estudos com abelhas, apis, considerando a poliandria, né? Que é a rainha acasalar com vários langões. Eu acredito que o QMSIM, no seu formato original, a gente não consegue trabalhar com esse tipo de dados. Eu até, quando eu estava pesquisando aquela ferramenta que eu citei do site do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, tem alguma informação naquele site para estudos com indivíduos haploides e diploides, né? Que eu acho que talvez se encaixe um pouquinho mais a parte das abelhas. Mas no QMSIM, eu acredito que tenha que fazer uma extensão do programa para utilizar esse tipo de dados. Não, que a gente não consiga trabalhar no formato original dele com esses dados. Entendi. Uma pergunta do nosso queridíssimo... dessa parte, haploide e diploide. Tá. Pode falar. Desculpa. Uma pergunta do Matheus, nosso presidente do GMA, ele mandou mais cedo no WhatsApp, que era: Simone, com o avanço da bioinformática, quais as suas perspectivas para atualizações e o surgimento dos novos softwares ou ferramentas que auxiliam na simulação de dados, né? Por consequência da estatística experimental, por exemplo. Bom, Matheus pegou aqui, né? Mas tudo bem. Os softwares de simulação,
eles, né, como eu falei, tem muito software de simulação que é escrito para casos muito específicos, né? Então, eu espero, né, que esses softwares eles sejam atualizados, permitindo que a gente tenha não possa, né, estudar um número maior de parâmetros, né? Até Sim, que, como esse caso, né, que foi citado das das abelhas, né? abelhas. Que é um caso bastante interessante, né? Então, eu espero que sim, que eles sejam atualizados, né? Hoje a gente já tem softwares que trabalham, né, como eu falei, a nível de DNA, RNA, de proteína, né? Então, a gente espera que conforme vá avançando a integração, né, desses diferentes tipos de dados, que os softwares também tenham esse avanço. Entendi. Outra pergunta do Barros Júnior é se é possível usar o QMSIM recebendo dados de outros programas durante a simulação. Não, Uhum. desculpa, você já respondeu essa, é a de baixo. Isso eu Perdão. já respondi. O Expedito Ulisses. Como mensurar a quantidade de QTLs por cromossomo? A melhor maneira é comprar com. Eu imagino que seja comparar com já conhecido na literatura? Com certeza, eu acho que a gente precisa estudar isso na espécie que a gente está trabalhando, né? Acho que hoje a gente tem até um banco de dados online, né, de QTL, já tem um tempinho, né, que essa ferramenta está Sim, disponível. Então, acho que se o quanto a gente quiser se aproximar da espécie de estudo em relação a esse aspecto, né, a gente precisa dar uma olhada nessas ferramentas, porque pelo menos esse site de QTLs, ele faz uma compilação das informações que a gente tem de QTL, porque se a gente for olhar os estudos, né, em si, é bastante coisa, né, para a gente levar em consideração, né, isso, tá? Então, essa ferramenta, pelo menos, já tem como a gente olhar o que tem de QTL, de estudos, né, em relação a uma característica de interesse e que a gente já tem de estudos nisso. entendi. Nossa, Felipe, nunca mais. O Felipe é o nosso ex-presidente. E ele fez a pergunta de qual porte de um computador para rodar uma análise do QMC? Que é a pergunta que eu fiz durante a live. Eu não tenho ideia, assim, de exatamente qual configuração a gente precisa, né? Como eu falei. Uhum. Quando eu rodei as análises do meu doutorado, eu estava um pouquinho, né, sem opções de onde rodar as análises. Eu rodei no meu próprio notebook e meu computador deu conta, né, de rodar as análises. Que nem eu falei, era um i7, pelo que eu lembre, era 16 GB de memória de RAM. Se não era isso, era menos, tipo 8 GB de memória de RAM. Entendi. Então, meu computador deu conta tranquilamente de trabalhar com isso. Mas aí é como eu falei, o problema A é que leitura. os bancos de dados de marcadores genéticos realmente eles são muito pesados. Então é bem difícil de trabalhar com eles. Mas um computador i7 claro que aí talvez a gente tenha limitações, principalmente o número de animais genotipados. Então talvez a gente tenha que escolher um número menor de animais genotipados, porque um banco de dados muito grande não vai dar certo realmente para um computador i7. Mas tem como a gente trabalhar assim Que com bom. isso. Porque se a gente for pensar em simulação, a gente já vai ter um número de animais maior do que se a gente tiver em dados reais, né? Então a gente já um computador que nem eu falei, um i7 já é suficiente para a gente ter uma simulação interessante, digamos assim, com um número de animais interessante. Uma outra pergunta que temos aqui, eu acredito que ela também já foi respondida, mas de modo geral, qual é o acesso desses softwares de simulação de dados para os alunos de graduação? Que eu saiba, o acesso é o mesmo, né, para no uso acadêmico.
é só o do software que eu falei do AlphaSim, é só baixar o pacotinho do R, não precisa nem de ter alguns pacotes que a gente roda no R, que precisa baixar por alguma plataforma em especial. E o AlphaSim, ele é baixado diretamente no R, como qualquer outro pacotinho do R, bem tranquilo. O software QMSim, ele tem um site específico para baixar o programa, né? E aí também é só entrar, digitar num mecanismo de busca e baixar direto, né, do site, do software, bem tranquilo também, não tem problema nenhum desses softwares, né? O software que eu falei do professor Ricardo Euclides, eu não sei qual é o acesso a esse software, porque eu não achei muito material desse software na internet e eu também nunca usei esse software. Então, acho que precisa mandar um e-mail lá para o pessoal de Viçosa para ter uma ideia de como faz para ter acesso a esse software e se ele ainda está, se esse software está disponível ainda para a simulação de dados, para o uso, né, em geral. Entendi. Só achar aqui. Existe, no seu ponto de vista, um ponto crítico na simulação de dados? Tipo assim, a parte mais importante, pelo que eu entendi da pergunta. Sim, sim, o ponto mais crítico, e aí pensando no sucesso, né, do estudo de simulação, é escolher os parâmetros populacionais, né, escolher os parâmetros da população que nos faça se aproximar, né, o máximo possível da nossa população real. Acho que isso é muito importante. E aí de novo, é estudar, né? Estudar a população que a gente vai ter interesse, né, em estudar melhor, né? E, bom, é isso, né? Estudar a espécie, né, que a gente tem interesse em trabalhar. Entendi. Tem uma consideração em relação ao tamanho, né, a configuração do computador, né, para rodar as análises, né, e parece que um i5 com 8 GB de RAM Já é suficiente, dependendo do número de repetições. O Capital Rural respondeu aqui pra gente. Eu acho que se eu não perdi nenhuma, vocês me perdoem. Se eu não tiver feito, vocês repetem ela aqui, por favor, na conversa. Mas eu acho que a última pergunta que a gente tem é: você tem uma dica para os alunos que querem seguir essa área? Logo agora, tipo, entramos na graduação, nós do GMA estamos tentando entender cada vez mais sobre esse tipo de coisa, mas qual que é a sua dica para a gente que quer seguir essa área? bom, eu acho que é se especializar o máximo possível, né? Uma questão que é fundamental para quem trabalha com melhoramento é gostar de trabalhar com análise de dados, né? Então, eu imagino que vocês já tiveram disciplinas, por exemplo, de estatística experimental, e a gente tem algumas ferramentas no R que são tranquilas de serem utilizadas, né? E aí vocês já vão começar a conhecer esse software, né? Se ainda não conhecem, é um software bem interessante e começar a mexer com análise de dados, né? Seja para experimental ou se já for com melhoramento. Então, começar a mexer em bancos de dados, né? Seja qual o banco de dados que esteja disponível, né? Mas se adaptar a trabalhar com dados, a formatar banco de dados, a estudar, aprender a estudar os bancos de dados, né? Para a gente fazer o controle de qualidade, né? Desses dados, tentar, né, se habituar a testar pacotes de software, rodar análise de dados, porque a gente precisa disso, a gente usa isso o tempo inteiro. E conforme a gente vai trabalhando, né, com essa questão de trabalhar conforme a gente vai trabalhando com dados, a gente também precisa estudar para trabalhar, né, com os dados. Então, acaba sendo uma forma, né, de vocês começarem a trabalhar com dados e com melhoramento, fazendo análises de dados. Então, eu acho que fazer análise de dados, estudar. Oi? Não, pode falar.
Desculpa. E uma coisa que eu não fiz, né, e que eu acho que também é bastante interessante, é estagiar em empresas privadas, né, que trabalhem com melhoramento genético, né? O meu, meu treinamento, né, de melhorista é todo em universidade, né, todo em Aham. pesquisa, e eu acho que também é legal participar, né, ter experiência nessa outra parte de iniciativa privada. É um diferencial que nem sempre, quando a gente trabalha com melhoramento, a gente se desafia a ir estar em uma empresa privada e conhecer como que funciona uma empresa privada que trabalha com melhoramento genético. É o famoso, né, da coisa antes. Senta, olha para sua base e fala: hoje você vai. Na melhor positividade possível, hoje você vai. A gente sabe que você vai demorar ali mais uns 5, 7 dias sendo legal para conseguir deixar aquilo ali certinho. Mas senta, olha a base e respira. A gente tem alguns. A professora Leila faz a gente entender ao máximo, pelo menos a nossa própria base de dados, quando a gente vai mexer com alguma coisa. Tipo, e eu acho isso sensacional, porque lá na frente a gente vai ter alguém que, né? Toma, filho, vai lá. E a Leila tem sempre esse carinho com a gente, de tentar botar a gente doido e depois falar: não, vem cá, senta aqui com a tia, vamos conversar, senta aqui com a mãe, né, no caso, cuidando sempre muito bem da gente lá. Eu Simone, lembro mais da alguma minha consideração? iniciação científica. Eu lembro da minha iniciação científica que eu trabalhava também bem pertinho da Leila. E ela me ajudava bastante, me passava coisas para estudar, tinha toda uma programação para a gente fazer as coisas acontecerem. Também era muito Ela legal. continua com essa programação, a agenda tá lá, você marca ali com ela. Toma aqui sua penca de coisa e vai estudar e depois a gente conversa. Dá uma lidinha aí e a gente conversa depois. Mas é muito bom. Essa evolução de contato com a coisa eu acho essencial. Mas aí é ao meu ver, né? Simone, você tem alguma consideração? A gente está com 57, 58 minutos quase já. Aí o Instagram fecha para a gente tentar finalizar de uma vez. Desculpa, quanto tempo? 58 minutos. Ah, tá bom. Não, é que eu estava vendo aqui um comentário, né, que o tamanho da população, número de gerações, número de marcadores também interfere na capacidade do computador. Sim, porque vai interferir no tamanho, né, dos bancos de dados gerados. É, sim. Então, com certeza. O número, principalmente, acho que o principal é o número de marcadores e o número de animais genotipados, né, com certeza, para a gente conseguir trabalhar com esses dados depois. Mas, né, quanto maior o número de dados gerados durante a simulação, com certeza, a gente vai precisar de um computador de uma capacidade, né, maior. Então, considerações finais, eu agradeço muito a oportunidade, né, estou bastante contente de fazer essa live e fico à disposição, né, de vocês, se a gente for fazer alguma parte prática, né, depois de simulação de dados. Bom, é basicamente isso. Só tenho a agradecer. Simone, muito obrigada. Desculpa toda essa dificuldade para a gente conseguir acessar o overview do nosso Instagram hoje. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, pelas nossas conversas, por estar ali disponível para a gente, mesmo com toda essa confusão, e por toda a sua prestação, né? Pelas suas destrezas para ajudar a gente sempre muito bem. Muito obrigada mesmo, de verdade. E, gente, muito obrigada, vocês que nos assistiram. A gente vai manter essa live salva no Instagram do GMA. Quem quiser dar uma corridinha lá. E olha que a gente também tem outras lives muito legais. Muito obrigada, viu, Simone? Imagina, eu que tenho muito a agradecer e agradecer novamente a professora Leila por mais essa oportunidade. Então, E tchau, também a gente. todos que